Olá, amigos do Grupo Pra e parceiros da Ouro TV. É um prazer estar aqui novamente com vocês no nosso cafezinho jurídico. Antes de mais nada, vou pedir para vocês comentarem, curtirem, darem opções de outros convidados para nós trazermos aqui no nosso cafezinho jurídico. Ativem o sininho. Obrigada também aos nossos patrocinadores, em especial a Unirge. Estamos hoje aqui com uma convidada maravilhosa, né, Charles? Sim, sim. Hoje será um episódio, como sempre, especial, né? Onde estaremos tratando de um tema, eu acho que essencial e urgente, né? Vamos dizer, para a nossa sociedade e até mesmo para as pessoas ficarem mais atentas aos casos do dia a dia, né? Que acontece muitas das vezes com um vizinho nosso, né? Que a gente fica sabendo. Então, assim, hoje vai ser um dia, como sempre, sensacional. Com certeza. Esperamos muito desse cafezinho jurídico, como sempre. Estamos aqui com a doutora Cristiane Bantin. Ela é especialista em violência doméstica e violência de gênero. Então, assim, é uma pessoa que está aqui para nos abrilhantar com muito conhecimento sobre esse tema que, como o Charles falou, é um tema urgente, é um tema que muitas pessoas, às vezes, não estão prestando atenção, mas é importante, inclusive, para você saber o seu direito, para você saber até onde você pode ir. Doutora, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada por estar aqui, doar um pouquinho do seu tempo, conhecimento, para vir falar com a gente aqui no Cafezinho Jurídico. Eu que agradeço a oportunidade, porque, como vocês falaram, é um tema urgente, né? A violência doméstica é uma epidemia, principalmente no mundo inteiro, mas principalmente aqui no nosso país. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Perfeito, doutora. Então, vamos começar. A gente sempre gosta de saber como que a doutora chegou a fazer direito, inclusive a faculdade de direito. Já pensava em ser advogada ou não? Queria concurso? Fala um pouquinho do seu início, do início da sua carreira. Pois é, assim, quando eu comecei a fazer faculdade, acho que como a maioria eu não queria ser advogada, né? Todo mundo quer concurso público, acha que vai terminar a faculdade, vai ser juiz, vai ser delegado, qualquer coisa assim. Fácil. Mas, né, eu estudei um tempo até para o concurso e nesse tempo de estudo você começa a advogar, porque precisa se sustentar, né? Não vai ficar 5 anos, tantos anos até passar no concurso. Aí a gente acaba se apaixonando pela advocacia. E a advocacia, essa atividade essencial, né? É o advogado que faz justiça, é importante, todo o sistema jurídico, defensor, o promotor, o juiz, mas quem vai pegar ali e fazer a justiça mesmo é o advogado. Aí, como sempre, militando pelo direito das mulheres, é um assunto que me interessa, toca no meu coração, eu acabei indo para essa área. Que é uma área muito bonita, né? Sem advogado não há justiça, né? Essa é a verdade absoluta. Sem advogado não há justiça. E sem o olhar, né, para a questão de gênero, para a questão das mulheres, não tem uma sociedade saudável. Quem cria, quem dá vida, quem cria as pessoas são as mulheres. Então, temos que primeiro olhar para a saúde como um todo, a saúde física, a saúde mental das mulheres, para assim termos uma sociedade mais saudável. Perfeito. E a gente vê muito isso, né, na sociedade como um todo, né? Porque todo dia tem algum caso de violência de gênero, violência doméstica. Só que muitas pessoas em casa, o cafezinho jurídico foi feito para a gente estava até conversando um pouquinho antes, né? Para essas pessoas que não têm noção de direito, são às vezes nossa mãe, nosso pai, nossos amigos que não são da área de direito, são de outras áreas, de engenharia, o que for. Mas, assim, se interessam pela questão da sociedade. O cafezinho jurídico, a gente liga muito para essa parte da sociedade. Para a sociedade saber seu direito, para também desmitificar um pouquinho essa coisa do advogado, tá muito distante, é muito sério. A gente tenta tirar isso um pouco e levar esse tipo de conhecimento, né? Muitas mulheres, né, eu acho que a doutora consegue falar com propriedade sobre isso, não sabem nem que vivem uma violência doméstica, uma violência de gênero, não tem essa noção. Pode falar um pouquinho também pra gente sobre isso, essa questão das suas clientes que às vezes vêm te procurar e que não sabem o que é que está acontecendo, te procuram meio perdidas. Como que é esse atendimento? Primeiro é isso mesmo, esclarecer a pessoa, conseguir a mulher saber que ela está passando por violência. Normalmente, todo mundo vê a mais óbvia, violência física. Bateu, puxou o cabelo. E conversando, né, com essas mulheres, com essas clientes, eu já atuei até de maneira gratuita, já fiz esse trabalho voluntário, você percebe que são várias violências. Assim. A violência sexual dentro do casamento, de um relacionamento, é muito comum.
mulheres que passaram por abusos, que foram forçadas a ter relações quando elas não queriam, né? Que tinha relações com parceiro que era para usar preservativo, parceiro tirava. Isso tudo é violência sexual. E quando é dentro do relacionamento, é muito difícil, muitas vezes, as mulheres perceberem isso. Tem a violência patrimonial, né? Às vezes, o companheiro, o marido, tem um rompante, quebra o celular da mulher, quebra o computador, e acaba, como ele não bateu nela, acaba sendo normalizado. É uma briga. Ela acaba achando que foi lucro. Não, ele só quebrou meu telefone, pelo menos não me bateu. É uma briga. Na briga, sangue quente, ele jogou meu telefone, ele quebrou minha maquiagem. Acontece esse tipo de coisa e passa batido. Só quando ela escuta uma outra pessoa dizer que isso é violência, por exemplo, nos casos que terminam. A gente escuta isso direto. Terminou, não queria terminar, foi lá, bateu, matou. Acha que é só por aí a violência. Só que tem os casos de perseguição. A mulher termina e recebe 30 ligações, 40 ligações por dia, mensagens de WhatsApp, tem caso de Pix, né? A mulher bloqueia o ex-companheiro em todas as redes sociais, no telefone, o homem vai lá e faz Pixzinho de 1 centavo, de 10 centavos para mandar mensagem para a mulher. Isso dificilmente ela percebe de cara. Precisa sempre ter alguém, um profissional, a rede de apoio, que é muito importante, para poder ir mostrando que ela está sofrendo aquela violência. Inclusive a importância desses bate-papos, né? Das pessoas estarem em casa assistindo e falando, olha, isso aconteceu comigo, então realmente isso é uma violência. Inclusive a violência, acho que é uma das piores, né? Seria psicológica, que também ninguém vê, né? Não tá ali. O que eu acho que as pessoas mais se preocupam é com a agressão, né? Sim, que você fica com o física, olho roxo, e aí, nossa, lá, poxa, bateu na mulher dele, mas ninguém sabe a violência psicológica que se passa dentro daquela casa, né? Além da sexual também, mas às vezes sexual ainda deixa algum vestígio ainda físico, né? Sim. A psicológica não, é só psicológica. É muito difícil de comprovar, e a violência psicológica, né, ela vai atrapalhar o dia a dia daquela mulher, como ela lida com as coisas do trabalho, pensamento, tudo, mas ela transpassa, ela vai para os filhos. Porque você viver nesse ambiente de tensão e de violência muda a vida inteira de uma criança, devasta a educação. Por isso, você sempre, né, bater nessa tecla que a violência doméstica, tudo bem, é uma questão jurídica, é uma questão criminal, precisa ser tratada muito seriamente, mas antes de tudo, ela é uma questão de educação. Sabe, se homens não forem criados desde crianças na escola primária, não foi ensinado para o menino que ele não pode bater na garotinha, que se ele joga futebol com uma menina, ele tem que passar a bola para ela, porque ela está brincando ali junto com ele, ela não é mais fraca, ela tem uma característica física diferente. Se isso não for ensinado desde a mais tenra idade e for massificado até depois da faculdade e todo o caminho da vida das pessoas, nós vamos estar sempre aqui falando de violência. E é assim, né? Isso não é de agora, né? Isso, assim, vem de muito tempo, né? Hoje a gente fala sobre, herança, né? Fala sobre, ou seja, é um assunto que é sempre atual, né? Há muito tempo é isso, sempre é um assunto atual, algo que eu acho que a gente não deve se orgulhar, que é algo que não tem nada de bom nisso. Os dados são alarmantes, né? São muitas violências domésticas. Eu acho que na época da pandemia, inclusive, teve aquele pico, né, de violência, devido às pessoas estarem todo mundo dentro de casa. Ou seja, às vezes já estava ruim o convívio, né? Aí convivendo mais tempo junto, automaticamente aquilo deu um boom, né, na violência. E as mulheres percebendo, né? Porque às vezes era uma coisa assim, não era rotineira, né? Era uma semana assim, outra não. Você imagina, todo dia tá passando por uma violência. A hora que cai a ficha, né? Pois é, assim, eu escuto muito isso, assim, ai, nossa, como cresceu. A gente escuta muitos casos de violência doméstica agora. Eu não acho que tenha crescido, não. Eu acho que a população, em geral, se informa um pouco mais. Ainda é muito pouco, precisa melhorar muito, mas se informa um pouco mais. E a mulher denuncia, um vizinho denuncia, um parente denuncia, a gente fica sabendo, porque aquilo ali era tudo, né, dentro das 4 paredes. Você não sabia, você passava por uma família, estava tudo bem, tudo ótimo, a mulher estava apanhando em casa. Isso.
E aquela coisa também das pessoas se meterem, né? Hoje em dia tem essa questão da mulher, não, em briga de marido e mulher, mete a colher sim, porque era muito desse jeito, não vou falar nada, porque depois volta e fica tudo bem. Só que assim, se as pessoas não, que estão em volta ali, os amigos, a família, se essas pessoas não falarem nada, às vezes aquela mulher nunca vai perceber, porque às vezes a gente que tá de fora, a gente consegue ver a situação muito melhor, né? Quem tá ali às vezes não percebe, mas a gente que tá de fora tem que falar, entendeu? Se meter, tem que se meter. Ela não percebe e muitas vezes não tem condições de denunciar, sabe? Além da questão psicológica toda, que é muito complexa, que nós já falamos, se a mulher não tem independência financeira, ela vai aguentar. Ela vai sair de casa para ir para onde? Se ela não tem independência financeira, não tem uma rede de apoio, vai passar fome? Vai levar os filhos para passar por essa mesma condição? Então ela aguenta. Se não tiver intervenção de um terceiro, né, um vizinho, um amigo, um familiar, quem quer que seja, ela vai ficar aguentando, porque ela não vê saída para aquela situação, né? É uma coisa muito triste, né? É pra você ver que isso é tão antigo, né? Que aí tem aquele ditado que é um ditado já muito, muito, muito antigo. Briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Isso é algo que, assim, desde criança eu escuto isso. Ou seja, sempre houve violência doméstica. Só que hoje em dia, assim, a facilidade da gente descobrir esse tipo de violência é muito mais fácil, né? Por conta de telefone, de informações, que a gente tem muito mais. É uma câmera, às vezes, na rua, que você vê o seu vizinho de madrugada agredindo a esposa no meio da rua. Você fala, caramba, tu viu que eu vi ele puxando a câmera, aquela gritaria era o cara batendo na mulher. Ou seja, antigamente a gente não tinha essas coisas, a gente não tinha essa tecnologia, essa questão toda que a gente tem hoje. Então, assim, hoje em dia a gente consegue visualizar, é o que você falou, não entendo que aumentou. As pessoas realmente estão tomando conhecimento do que acontecia antes. Aí, ou seja, a percepção é que está aumentando. Não está aumentando. Sempre houve. Só que agora as pessoas estão ficando mais atentas às coisas ao seu redor. É só isso. Acho que só mudou a visão, a ótica, né? Só mudou a ótica. Você agora presta mais atenção, porque esse assunto hoje é um assunto assim que em todo lugar a gente fala. Aqui no podcast é falado, né? Às vezes até quando é um outro tema, toca-se no assunto, não profundamente, mas assim, na própria TV, você liga, tá ali falando sobre violência. Muitas das vezes tem novela que lida muito, que trata muito da sociedade, aborda esses temas. Exatamente. Hoje em dia, então, assim, isso está muito mais latente, está muito mais forte. E essa sociedade machista, né, que tinha muito, muito forte, que a gente ainda carrega essa herança, não quer dizer que ainda que não seja mais, né? Mas ainda a gente carrega essa herança, mas assim, agora com peso, sabendo que agora você será apontado. Opa, não é assim que deve agir. Então, assim, hoje em dia tem essa pressão e essa cobrança hoje da sociedade muito maior do que anos atrás. Eu acho até empatia também das pessoas, né? Pelas mulheres. Porque as mulheres antes eram muito... era só um ser reprodutor, né? Do lar e tal. Acho que o papel que a mulher hoje em dia ocupa na sociedade, acho que a gente também tem um certo cuidado, né? Acho que as pessoas estão tendo mais um cuidado, né? De, poxa, olha ali, tá sofrendo violência doméstica. Acho que antes era cada um por si, né? Tinha muito isso. É a herança do patriarcado, né? Nós somos ainda, nós mulheres, inclusive, somos muito machistas. Você escuta de mulheres assim, mas pô, ela gosta, né? Tá com aquele cara até hoje porque gosta. Ou qualquer coisa assim, é cômodo. Isso é um pensamento que foi incutido na sociedade de muitos e muitos anos. Se a gente não tiver sempre nesse movimento de desconstruir, né, de se libertar do patriarcado, desse machismo estrutural, não vamos conseguir. Vai ficar sempre no ciclo da violência, mas eu tenho esperança. Também tenho. Lugares como esse, vamos educar, né, nos educar a sociedade, educar os novos homens que estão crescendo, as meninas, porque as meninas precisam muito saber dos direitos dela, o que pode ou não ser feito, o que ela pode aceitar, o que ela não deve aceitar. Eu tenho esperança. Né? Não, também tenho essa esperança, como identificar. E é um papel muito importante da OAB, inclusive, né? Do papel social da OAB, eu acho sensacional. A OAB vai à escola, por exemplo, justamente para esse tipo de conscientização. Eu acho sensacional também as OABs que têm esse projeto. Inclusive eu já participei, né? Já participei de um uma comissão? Um programa, né, da OAB, que era uma comissão de enfrentamento à violência doméstica, e nós fazíamos esse atendimento semanalmente. As mulheres iam espontaneamente lá ao espaço e atendíamos para
dar um auxílio, né? Tinha pedido de medida protetiva, que é muito importante, que as mulheres não sabem que hoje você consegue pedir a medida protetiva pelo celular, né? Tem um aplicativo do TJ aqui do Rio, tem, se eu não me engano, tem no Brasil todo, que é o aplicativo da Lei Maria da Penha. Você entra lá, preenche, e ali mesmo você pode pedir a medida protetiva. Então, uma coisa maravilhosa para os ouvintes saberem, né? E, inclusive, assim, os homens também, porque tem muitos homens que têm amigas, irmãs, enfim, e passam por isso para poder também alertar, né? O papel do homem, né, nesse enfrentamento é muito importante, né? O homem também se posicionar, militar nessa causa, né? Porque a gente precisa da ajuda de todo mundo, não só das mulheres, né? Se tiver homens do nosso lado, também é muito bem-vindo a ajuda dos homens que não são machistas. Doutora, você pode explicar pra gente essa diferença? A gente tá falando sobre violência de gênero e violência doméstica. Essa diferença, como que se diferencia essas duas violências? A violência de gênero, né, como o próprio nome sugere, é uma violência cometida contra a pessoa em razão do gênero dela. Pode ser homem, pode ser mulher. O gênero, é importante distinguir logo o que é gênero. O gênero é uma construção social. Você nasce com sexo biológico, ou é homem ou é mulher. Agora, o gênero só vai ser mulher, você não nasce mulher, torna-se mulher, né? Você vai construindo aquilo durante a sua vida. Tanto que tem pessoas que nascem com o sexo biológico homem e depois se entende como mulher e vira mulher e vice-versa. Então, qualquer violência contra a pessoa em razão do gênero é a violência de gênero. É mais abrangente. A violência doméstica é a violência dentro da casa ou em razões por laços de afeto, né? Relacionamento de namoro, o relacionamento familiar. Hoje, aqui no Brasil, nós temos a Lei Maria da Penha, que ela é uma lei de violência doméstica, né? Ela vai tutelar essas relações de afeto, mas ela é para o gênero feminino. A Lei Maria da Penha só protege mulheres em relação à violência doméstica. Agora, essas mulheres são só mulheres que nasceram biologicamente mulheres? Não. É uma lei que protege o gênero feminino. Então, ela vai proteger também pessoas transexuais, vai proteger relações homossexuais femininas. Isso é muito importante destacar, né? Se uma mulher, de repente uma companheira, uma ex-companheira, agride a outra mulher, ela pode responder dos crimes da Lei Maria da Penha. Mãe e filha, né? A mãe agride a filha em razão de ser mulher dentro desse contexto do ambiente doméstico, ou ao contrário, a filha agride a mãe, também pode ser um caso de crime da Lei Maria da Penha. Perfeito, é uma dúvida que às vezes as pessoas têm, né? E é bom tirar um pouco, diferenciar, né? Porque às vezes o jurídico tá aqui pra isso, pra gente poder tirar essas coisas. Ah, não, é tudo igual. Não é tudo igual, a gente tem que estudar, por isso que é importante conversar com especialistas. Se você tá com alguma dúvida, converse com o especialista. A gente sempre fala sobre isso. Teria algum caso, assim, que ficou marcado na sua carreira até hoje? Olha, teve uma mulher que eu atendi, é uma questão, assim, que me deixou bem intrigada, porque é um tipo diferente de violência. A mulher já tinha, uma senhora já, ela já tinha acho que uns 18 anos de separada. Ela sofreu, na época era casada com um militar, e ele batia muito nela, as filhas viam, ela conseguiu se separar dele, e ela até hoje vive fugindo dele. Durante o divórcio, ela constituiu o escritório, não fui eu, foi uma outra colega, mas constituiu o escritório para fazer o divórcio dela. Então, ele tinha o endereço, ela não dava nem o endereço dela para ninguém, para não chegar a ele, para ele não acessar. Então, ela dava o endereço do escritório. E ele começou a fazer várias ações, vários processos contra ela. E até hoje, 18 anos depois, ele persegue essa mulher com processos. Ele inventa diversos processos judiciais para poder atingir a mulher e para tentar saber onde ela está. Para encontrar. Para encontrar ela. Gente, você vê, e a gente às vezes acha que é coisa de televisão, né? Você vê, não, isso acontece em novela, não acontece mesmo. E são casos assim, cada vez que a gente vai vendo algum caso novo, parece que
o mundo não tá evoluindo, né? É muito complicado. Eu acredito muito, né, na evolução do mundo, dos homens, né? Das mulheres também ficarem cada vez mais espertas quanto a isso. A palavra é essa, mas ficar esperta. Você viu? Qualquer sinal, aquele mínimo sinal, eu sempre falo isso, tem sinal. A gente às vezes não percebe, né? Que gosta, né? Você tá gostando, mas você não percebe aqueles sinais sutis, né? Não, eu digo sempre isso. Se você ficou com aquele incômodozinho, é porque tem. Ficou, poxa, fez isso, mas... não, deu incômodozinho, liga o sinal de alerta, porque provavelmente tem alguma coisa errada, sabe? E quando você tem a rede de apoio, tem amigas, é muito importante ter amigas, né? Ter a família, e às vezes a família você não tem coragem de contar determinada coisa, né? Você tem vergonha para sua mãe, para seu pai, para seus irmãos. Agora, ter amigas, porque a primeira coisa que o agressor vai fazer é isso, te afastar das suas amizades. E é uma amiga que muitas vezes, a maioria das vezes, vai dizer, te dar um toque. Olha, tá acontecendo isso e isso. Preste atenção, porque eu acho que não tá legal. E você vai começar a pensar nessa relação. E um dos primeiros passos de uma pessoa que quer dominar, vamos dizer assim, né? Entre aspas, dominar a outra pessoa, ter ela meio que comendo na mão, né? Vulgarmente, como a gente fala, né? Comendo na mão da outra. É um caso até que o pai de um amigo nosso, que já foi casado algumas vezes, ele fala assim, ele já é um senhor, né? Ele fala assim, Charles, vou te dar um conselho de amigo. Entenda o seguinte, mulher que tenta separar você, fazer qualquer tipo de intriga sua com as pessoas que estão ao seu redor, que são sua mãe, suas irmãs, se essa pessoa de alguma forma ela cria mecanismos de te afastar dessas pessoas, essa pessoa ela não é pra você. Isso vale pros dois, né? Isso vale para os dois, falando pra mim. Exatamente. Ou seja, isso vale para os dois lados. Lógico, por quê? Ele fala, primeira coisa de uma pessoa que quer dominar a outra, ela tem que fazer é tirar sua base. Ela arranca seu chão. E seu isolado, chão... você fica fraco, né? É isso aí. É isso aí. Você tira a base dela, ela fica fraca, automaticamente agora ela só tem você e a tua família. Ou seja, o que você diz é lei, o que você fala é o certo. E você vai manipulando essa pessoa e você tem essa pessoa toda na mão. Então, assim, esse tipo de gente não é o tipo de gente que a gente quer pra gente. Mas tá assim, ó, lotado, tá aí, ó. Tem muita gente assim. Ele fala assim, eu já perdi a amizade porque eu cheguei pra um amigo e falei, cara, cuidado, porque essa mulher tá te afastando dos teus filhos. Tá fazendo você ter problema com a tua mãe. Agora tá fazendo problema comigo. Cuidado. Dei um conselho e parou de falar comigo. Parou de falar com a família toda. Não vai mais agora em festa da família. Agora vive no mundo isolado, no mundo dela. Faz tudo o que ela quer. Isso é pros dois lados. Assim, a gente vê isso muito com mulher. É mais comum mulher. E mulher. Ainda mais comum. Que a mulher, né? Infelizmente... Ainda em 2025, a mulher é muito dependente financeiramente do homem. Então, junta essa questão de afastar a mulher da rede social dela, dos amigos, da família, e ainda ela precisa dele para sobreviver, precisa dele para tudo. Exatamente. Então, o marido, o companheiro, aquele homem é um deus, e a mulher só fica servindo ele. E de uma forma sutil, né? Porque às vezes é aniversário de um familiar. Eu não vou não, se você quiser ir, pode ir. Mas a mulher não tem dinheiro, ela não quer dar o dinheiro pra nada também, porque ela é dependente financeira dele. E ele também já não... Se fosse pra outra coisa, daria. Mas não, pra visitar a família não tem dinheiro. Exatamente. Ou seja, você já não vai não vai em um, assim, não vai em outro. Ocorre uma vez com homem e 10 com mulher. É isso. A proporção é essa. Assim, essa é a proporção. É igual a questão de chegar e fazer na delegacia e fazer uma denúncia ali contra o agressor, né? Na maioria das vezes, é real aquela agressão. Aquilo está realmente acontecendo. E ocorre também os casos, que não é a maioria, está muito longe de ser a maioria, mas que ocorre também. São pequenos casos isolados, mas que ocorrem, infelizmente. Que as pessoas utilizam da Lei Maria da Penha, muitas das vezes para atingir o ex-cônjuge, né? Ali, para atingir um ex-namorado, alguma coisa assim do tipo, para tentar prejudicá-lo de alguma forma. Isso, utilizam a lei, assim, uma lei maravilhosa, que é uma lei de proteção, para utilizar como uma lei de vingança, para tentar se vingar de alguma forma. Isso, assim... Por causa disso, acontece... Aí acaba... não, tá vendo? A palavra da mulher não tem valor. Isso que é o triste, né? E é uma lei maravilhosa, porque a palavra da mulher, ou seja, ela é suprema nesse tipo de caso. Ou seja, assim, é muito bom. Muito, muito bom. Eu sou 100% a favor da lei, Maria. Como você mesmo disse, esses casos de denúncia falsa existem, mas são bem raros. Assim, o que eu fico triste é de muitas vezes já ouvi de pessoas que são referências usar esses casos de denúncia falsa para descredibilizar a palavra da vítima. Sim. A própria lei confere especial valor à palavra da vítima. Por quê?
as relações domésticas acontecem aonde? Dentro do lar. Tá só a mulher e o agressor. Se a gente não levar em consideração, não tiver especial valor a palavra da mulher, não vai conseguir provar quase nada. Esse cara nunca vai ser punido. Não vai ser Não vai punido. ser punido, E o que vai acontecer é o seguinte, se alguma mulher, né, por qualquer motivo que seja, fez uma denúncia falsa, a lei que está para um está para outro. Então, ela responde pelo falso, pelo crime que ela cometeu. Crime de calúnia lá. Isso, ela vai responder pela calúnia. Agora, é muito importante, sabe? Foi uma boa coisa que você levantou. É levar sempre em consideração a palavra da vítima. Leve a palavra da vítima e depois, se por acaso tiver algum caso desse, a pessoa vai responder, mas é muito raro. É muito raro. A gente escuta, assim, um caso ou outro. Que a gente escuta mais porque as pessoas já propagam nessa intenção de descredibilizar a palavra da vítima. Então, assim, aconteceram 100 casos reais. Aí o falso testemunho ali que, não. Aí pronto, olha ali, viu aquela mulher ali, tá vendo? Elas usam a lei Maria. Eu vejo muito isso, né? Tanto que eu não conheço, não existe, assim, uma estatística de crime da calúnia, da falsa denúncia, né? Nos casos de agressões de lei, envolve a Lei Maria da Penha e também agressões sexuais, né? Que também, essa é uma questão muito levantada nas agressões sexuais, que a mulher usa como vingança, foi uma relação consensual e diz que foi estupro. É comum ter esse tipo de alegação, mas na estatística mesmo é pouquíssima. É quase nada, graças a Deus, né? Caso nenhum. Fazer uma pergunta para a doutora. Até onde a Lei Maria da Penha, por exemplo, tem a extensão? Até onde ela consegue atingir? Por exemplo, dentro ali do ambiente familiar, né? Ela ampara, né? Quem está dentro daquele ambiente familiar. Mas, por exemplo, uma relação de amizade, por exemplo, às vezes uma relação de trabalho, um ambiente de trabalho onde você tem o seu chefe ali, uma mulher tem o seu chefe, né? E todo dia convive, quer ou não tem convívio, tem tudo aquilo ali. A Lei Maria da Penha, ela se estende também para, por exemplo, um chefe que vem agredi-la? Não se estende? Não. Ela vai se estender na relação familiar e nas relações de afeto, né? Por exemplo, um ex-namorado, mesmo que o namoro já tenha acabado, se ele cometer algum crime, né, contra aquela mulher em relação a algum crime previsto na Lei Maria da Penha, ele vai responder pela Lei Maria da Penha, mesmo que esse relacionamento não exista mais. Agora, na relação de trabalho, aí já é outro lado. Pode até ser uma violência de gênero, dependendo do motivo que o agressor cometeu o crime, mas não está abarcado, não está amparado pela Lei Maria da Penha. Perfeito. Isso é uma dúvida de muita gente, muitas pessoas realmente perguntam. Lei Maria da Penha ampara até que tipo de situação, né? Ou seja, então tem muita questão da socioafetiva, né? Isso. É comum as pessoas acharem que todo crime cometido contra a mulher é um crime da Lei Maria da Penha. Exatamente. Não tem a ver com realmente a questão doméstica ali, né? Aquela questão de convívio, questão de lar, né? É o socioafetivo mesmo, né? A questão relações de afeto. Exatamente. Doutora, para as pessoas também que estão em casa, uma mulher que esteja passando por algum problema, ela quer procurar um advogado. Como funciona esse processo de denúncia, um possível processo para pedir uma medida protetiva? Falou que também pode ser pelo telefone, mas assim, como que funciona na prática? Como seria esse início de processo? É o seguinte, toda a área que atua advogado, recomendo que se procure primeiro advogado. Nós sabemos, né, que o nosso país é um país com muitas pessoas carentes, as mulheres, então, que são mais vulneráveis ainda, às vezes não conseguem, para isso tem o aplicativo, pode ir na defensoria, pedir auxílio, mas se você tiver condições, se a mulher tiver condições, procure um advogado, principalmente uma advogada, que vai te compreender, que vai dar valor que você está ouvindo e não vai deixar, principalmente, que seja revitimizada. A questão é a seguinte, às vezes a mulher vai sozinha à delegacia ou vai com um advogado que não é da área, que não é especialista, chega lá, a oitiva dela é totalmente descredibilizada. Você vai escutar um policial, quem quer que seja que atenda lá, mas por que isso? Inverte os papéis. Então, meu conselho é, você está sofrendo violência doméstica? Procure uma advogada da área, converse, explique tudo antes que ela vai entender e vai te acompanhar à delegacia para fazer esse registro, vai fazer o pedido da medida protetiva.
tudo dentro do maior respeito. Acho que isso é o mais importante, porque você já está sofrendo uma violência, aí você vai lá e sofre outra. Inclusive, esse é um assunto também que eu ia até tocar depois, mas aproveitar que falamos sobre a revitimização, né? Como que está funcionando essa questão nos tribunais? Essa questão da revitimização, para não deixar a mulher que já foi vítima passar por tudo isso. E o que seria revitimização, também, para quem não está entendendo nada do que a gente está falando, como seria isso na prática? Bem, primeiro, né, o que é a revitimização? A revitimização é quando a mulher tem que falar várias vezes, né, reviver aquela situação que ela sofreu, aquele crime que ela foi vítima. Hoje, a própria lei obriga, né, que os tribunais protejam essa mulher, que acontece com criança também, né, que são os mais vulneráveis, para que ele não tenha uma oitiva especializada, evitar. Tem hora que não vai ter que contar, porque vai ser ouvida judicialmente, mas evitar com que fique toda hora alguém conta o que aconteceu na frente para o promotor. Aí daqui a pouco tem que contar de novo para o juiz, tem que contar. Isso hoje é vedado pela lei, né? É vedado que ela seja exposta, mas precisa sempre ter um operador de direito, ter o advogado para lutar por esse direito, Sim. porque na prática o sistema revitimiza. Sim. E Atropela tribunal, juiz, revitimiza o tempo todo. O tempo todo. Inclusive, essa questão das medidas protetivas que a gente escuta muito falar, né? A gente vê na prática acontecendo. Na sua opinião, como advogada especialista no assunto, são eficazes? Teria alguma coisa que você acha que poderia melhorar aqui? Poxa, isso daqui eu acho que não ampara muito bem a vítima. O que você acha que poderia melhorar? Olha, a medida protetiva é um bom começo, né? Ninguém tem dúvida disso. É o suficiente? Não é. Porque ela não vai impedir. Agora, começando a usar uso de tornozeleira eletrônica, né? Para homem que... Como foi uma vitória, né? Para os agressores, melhora um pouco, sabe? Mas é o que eu falei, tudo vai passar pela questão de educação e de saúde pública. Porque como você vai garantir? Vai ter um policial na porta da mulher 24 horas, andando, alguém armado o tempo todo. Como você vai garantir que ele não vai se aproximar dela? Que ele não vai agredir? Não tem como fazer isso. Com a tornozeleira, minimiza, acompanha um pouco. Mas, no geral, não tem como ficar 24 horas alguém tomando conta, né, daquele relacionamento e se o agressor vai voltar a agredir ou não. Não, e se ele vier realmente assim para fazer algo ali já para fatal, né, de uma forma fatal, tornozeleira eletrônica só vai provar que ele esteve lá. Mas e aí? Já foi tirado da vida? Já encerrou? Acabou? Ou seja, então assim, não é uma medida boa, mas ainda, como a doutora falou, ainda não é o suficiente, não é eficaz, né? Vamos dizer 100% eficaz, porque se de repente, por algum motivo, ele vê uma foto dela na rede social com outra pessoa, tá levando a vida, tá seguindo a vida dela em frente, tá seguindo em frente, você vai ver, vou acabar com a sua vida. Pega, sai de casa com a tornozeleira eletrônica, pega e vai embora, vai atrás da pessoa, vai lá esfaqueia ela, dá um tiro, sei lá, porque as pessoas acham que só vai matar com arma, né? Mas qualquer coisa mata, um pedaço de pau mata, uma faca mata, qualquer coisa quando a pessoa está com um carro. Quando a pessoa está com raiva, qualquer coisa vira uma arma na mão dessa pessoa. Então ela vai lá e vai tirar a vida dela. Infelizmente. Assim, eu acho que além da medida protetiva, tem os grupos terapêuticos, né? Se fala também de justiça restaurativa. Eu acho que nós ainda não estamos totalmente preparados para a justiça restaurativa, né? Que é onde a vítima e o agressor tentam negociar e a vítima oferece o que ela acha que deveria reparar aquele crime. Ainda não estamos preparados para isso. Já é bem incipiente, já existe, mas é bem incipiente, principalmente nesses casos. Mas, se não tiver um grupo terapêutico, se esse agressor não for posto para aprender como ele deve fazer, como ele deve tratar a mulher, como ele tem que lidar com esse sentimento dele, só a medida protetiva não salva. Até porque é o que ele falou, né? A medida protetiva, a tornozeleira, por exemplo, vai ser boa porque sabe que ele estava ali, opa, ele que matou, ele fez alguma coisa. Mas já aconteceu. Já foi. Entendeu? Já aconteceu. Ou seja, então, não tem muito mais o que ser feito. Ele vai pagar, que bom, né? Mais fácil. No caso de uma agressão, ok, vai recolher ele novamente, né? Vai prendê-lo por ele ter descumprido a medida. Mas se ele foi só agredi-lo,
E se ele foi realmente agora pra ceifar a vida dela? Tá entendendo? Então, assim, pra um caso de agressão, ok. Porque, ok, assim, que eu digo, no caso, vai conseguir puni-lo, né? E sem ter tirado a vida dela. Agora, se for o caso de ir lá e tirar a vida dela, seja a tornozeleira eletrônica, só faz, não, foi ele mesmo, foi lá, tá aqui registrado, ele foi lá e tirou a vida dela. Pois é, falei, infelizmente agora eu não tenho a estatística correta, mas nos casos onde os agressores foram obrigados a frequentar o grupo terapêutico, o número, depois dos que voltaram a agredir, é bem mais baixo, é muito baixo. Porque o homem vai tomando consciência daquilo ali, vai tomando consciência de que é um comportamento agressivo, que a mulher não é a propriedade dele. Isso aí faz a total diferença. É por isso que a importância, que eu acho que tem gente que ela nem sabe, né? A gente teve uma convidada nossa que veio aqui, que ela foi numa palestra, ela foi 2 vezes no mesmo lugar. Aí na segunda vez que ela voltou, tinha um senhor, bem senhorzinho mesmo, tipo, uns 70 anos. E aí ela falou que ele foi falar com ela e falou assim: olha, que palestra maravilhosa. Eu não sabia que eu era machista. Ele falou: agora, quando a minha esposa chega em casa, às vezes eu faço comida pra ela. Assim, é um senhor, você pensa, hoje, 2025, senhor de 70 anos. Então, assim, isso pra ele, caramba, fazer comida pra ela, que a gente acha normal, né? Às vezes eu faço comida pra ela. Às vezes eu vejo que ela tá cansada, eu vou lá e faço a comida. Poxa, eu às vezes, arrumo a mesa, lavo a louça, coisa que é... Mas, assim, pra ele, a cabeça dele, antiga, aquela cabeça bem mais machista, já é uma vitória por causa de uma palestra. Olha como que são as coisas, né? A conscientização, né? Como diz o ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, sim, se continuar educando, homens, mulheres, meninos e meninas, eu acho que daqui para frente pode ser que a gente melhore. Já é melhor. já é. É muito caótico ainda. É muito caótico. A violência doméstica, violência contra a mulher é muito caótico, mas já foi pior, né? Quantas avós soube de vizinho que apanhava sozinha em casa, saía com o olho roxo e caiu da escada, aquela velha história, bateu o rosto no corrimão. Hoje, pelo menos, as mulheres podem falar, ou tem alguém que vai apontar para aquele agressor, no mínimo, ter vergonha do que ele está fazendo. O mínimo. Exatamente. Se ele não conseguir o Estado, todo o mecanismo punir, ele vai ser punido pela sociedade, porque ele vai ter vergonha de ser machista, ele vai ter vergonha de ser agressor. Sim, e inclusive os próprios amigos, a gente fala muito sobre isso, os homens, né? Os amigos homens, eu tenho 3 amigos machistas, mas eu não sou. Poxa, eu ali no meio já posso fazer um pouco de diferença, eu já começo a fazer um movimento. Poxa, isso não é legal. Poxa, mas isso aqui que você tá fazendo não é muito bacana. Porque eu acho que é isso, né? Essa educação, né? De um passar pro outro, essa empatia com o ser humano. Até independente de ser mulher. Porque nós somos o lado mais frágil mesmo. O lado mais... a minoria. Nós somos a minoria. Mas todos somos detentores de direito. Então, assim, se um começa a ajudar, sabe? Poxa, meu amigo, você não tá legal. A importância de conversa, de escola, né? Eu acho que é o melhor lugar, o Charlie fala sempre muito sobre isso, acho que é o melhor lugar para você fazer essa escola, que tá começando. É ali que eles estão... É ali que começa o desrespeito, primeiro namoro, muitas das vezes. o primeiro namoro, como que trata a amiguinha, como que vai tratar a primeira namorada, e aí isso daí depois vai ser aumentando, Sim. né? E dali reverbera para dentro da casa, né? Não, a educação não vai só de casa para escola, vai da escola para casa. Se ele presencia aquele comportamento do pai, de repente com a mãe, ele vai falar com o pai, falar com a mãe, isso aqui tá errado. Sabe? Eu sempre vou ser a maior entusiasta da educação e que todo iniciozinho de conscientização precisa vir da escola. Sim, eu acho que é o lugar principal. Essa questão de realmente ter uma matéria voltada para isso, que já teve antigamente, aí parou, hoje em dia, assim, eu não sei, né, porque hoje não tenho filho, então não sei como que tá essa questão de como que tá sendo tratado isso nas escolas, ensino fundamental e médio, né, porque eu acho que não se chama assim, né, já muda também. Mas, assim, tratar sobre esses assuntos, né, não só ser uma coisa de televisão, de ver em algum lugar, ser realmente ali na educação escolar, para você já aprender, às vezes você não aprende em casa, seu pai é um agressor, mas você aprende na escola, pelo menos que não pode ser. Aquilo ali não é o normal, né. E tem como base, muitas das vezes, né, o adolescente, a criança, às vezes é um lar violento, né, onde tem um pai agressor, algo do tipo, ele olha aquilo como base, né, aquilo ali é o espelho que ele tem dentro da própria casa. Ou seja, e muitas das vezes a gente, assim, qual é a culpa desse adolescente? Ele não tem culpa, ele tá dentro de um lar onde tem uma pessoa que é abusiva, agressora. Aí ele vai pro colégio, conhece uma menininha, automaticamente ele começa a replicar aquilo que ele vê dentro de casa.
Ele tem culpa? Ele não tem culpa. Infelizmente. Assim, um adolescente que não tem culpa. E muitas das vezes, aquela ideia, não, a educação vem de casa. Mas muitas das vezes não tem educação em casa. Então a gente vai largar essa criança na sociedade, vai virar um delinquente. Vai ser mais um número, mais uma estatística, mais um preso, mais um morto, trocou tiro com a polícia. Ou seja, é isso, infelizmente. É isso que a gente vem vivendo. Se a gente não mudar, por isso que a doutora fala, é realmente muito pontual, porque quando fala que acredita da mudança através da educação, é exatamente isso. Tem que trabalhar, por isso que eu falo que é muito importante as OABs, as nossas subseções, né? Eu acho que se cada subseção seria ativas nesse tipo de sentido. A OAB vai à escola, eu acho assim, para mim, eu acho sensacional, porque já vimos vídeo foi até de políticos, se eu não me engano, já tem um tempo, eu vi um vídeo no Instagram, onde um dos políticos, ele pega e começa a falar, poxa, tal, falando dessa obsessão de querer de compra, né? Muitas das vezes seu pai não tem o que comprar, faz de tudo, trabalha ali duro para botar comida dentro do seu lar para você comer, e você acha que seu pai é ruim porque não te dá o iPhone, o último iPhone. Você já pensou, já parou para pensar, ou seja, dando aquele choque de realidade naqueles adolescentes, que muitas das vezes mimados. Aí, ou seja, realmente precisa ter isso dentro das escolas. Precisa ter o que quebre esse ciclo, como Exatamente. Na violência psicológica. Você vai analisar, né, o histórico da mulher que é vítima. Ela já teve um problema desde a infância, de repente um abandono paterno, materno. O agressor também. A maioria, seguramente a maioria das vezes, ele repete exemplos que já veio ancestrais daquela família, né? O pai dele batia na mulher, na mãe, o avô. Só repete. Se a escola não nos ajudar, né, na educação, não digo a educação como um todo, não nos ajudar para quebrar esse ciclo, vamos continuar repetindo. Né? Meios como esse, essa conversa de hoje, isso tudo leva as pessoas à reflexão. Vai parar, vai pensar. O ser humano é dotado de raciocínio, vai refletir. E se estiver massificado, uma hora a gente reduz esses números de violência. E o lugar para quebrar esse ciclo é justamente ali no ensino fundamental, no ensino base, né, que a gente chama. E para quebrar, para romper esse ciclo é justamente ali. A gente evolui, né? Em qualquer idade, eu acredito que é aquela velha história. Se o Pokémon evolui, por que a gente não vai evoluir? Então, assim, a gente precisa evoluir. Mas é claro que é muito mais fácil você colocar alguma coisa na cabeça de uma criança, um adolescente, do que de uma pessoa mais velha, né? Eu acho que a facilidade de você entender aquilo ali, que você não tem tanta bagagem emocional, né? Porque quando a gente tem muita bagagem emocional, acho que é difícil entrar alguma coisa. Fica resistente, né? Isso. Então, assim, ali naquela fase ali inicial ali da vida da pessoa... É a fase de formação da personalidade mesmo do adolescente, onde você está formando sua personalidade, que acho que é dos 9, dos 8 aos 12 anos, onde você passa por essa transição de realmente ter uma personalidade sua, que é onde você realmente se torna... assim, cria sua identidade, né? Vamos dizer assim, social. Justamente nesse período aí, que é um período maravilhoso para se atacar com essas boas ideias. Isso. Com a ideia da conscientização, da violência, não só a educação financeira, tudo, acho que tudo assim... ambiental, a criança aprende e leva isso para casa. As famílias mudam. Sim. Mudam sua rotina, ele muda os seus hábitos por conta desse conhecimento que a criança leva traz para casa. Isso é bem real. Essa é a importância, né? Agora, assim, como advogada, né? Qual é o maior desafio que você enfrenta quando você está defendendo essas vítimas no mundo jurídico, né? Num processo? Qual o seu maior desafio? Eu acho que o maior desafio é justamente em crimes onde não tem vestígios, de crimes onde precisa ser usada a palavra da vítima, você vê que ela ainda é descredibilizada. E a gente tem que lutar para que seja cumprida a lei, tem que lutar para que a vítima tenha o direito de não ser... Normalmente, é até revoltante. Você escuta a pessoa perguntar, mas, poxa, você aguentou isso por quê? Como se alguém gostasse de apanhar, né? Alguém gostasse de sofrer, né? Você estava com ele por quê? E não vai direto ao assunto, quem está errado é quem agrediu. Vai perguntar para ele por que ele agrediu, né? Vai atrás da punição de quem precisa. É a pergunta
errada para a pessoa errada. Pergunta quando ele te agrediu, né? Quando te agrediu, tá, e o que aconteceu? Você ficou O que assim... que ele usou pra te agredir? Ok. Que hora foi isso? Vamos chamar ele, é isso. Agora, gente, Não. vamos contratar ele, vamos atrás dele. Seria o certo, Isso né? realmente é a parte mais desafiadora e mais desagradável mesmo. Muito desagradável. Você vê a pessoa passar um constrangimento e você tem que intervir, aí fica aquela confusão toda, mas como advogado tá para Sim. criar o caos mesmo, a gente... E com a delegacia da mulher, com o advento da delegacia da mulher, com a Deana... Eu falei isso agora. É... Parece que leu o pensamento. O que a doutora percebeu de diferente? Teve realmente assim um acolhimento melhor na prática, né? Porque assim, né, tudo é teoria, tudo a gente escuta de ouvir dizer, agora na prática mesmo ali do dia a dia, quem vive ali o advogado, criminalista da área de violência doméstica, o que enfrenta, por exemplo, nas delegacias, e se realmente essa delegacia da mulher teve assim um diferencial, se atendido talvez por uma mulher. São poucas, né? Primeiro ponto é esse, são poucas, deveria ter mais DEANs, mas a gente entende aquelas mazelas todas do Estado. Porém, a DEAN não é essa maravilha toda. Dentro dela existe essa falta de preparo dos policiais. Tem policiais maravilhosos que escutam, né, cumprem o seu trabalho, mas dentro da DEAN a mulher também é revitimizada. Isso é uma realidade, uma infeliz realidade. Inclusive, também temos as varas de violência doméstica, né? Especializadas. E porque, assim, são instituições, na verdade, né? São meios de ajudar essas vítimas, né? A DEAN, as varas, para não ocorrer, às vezes, a revitimização, para não ocorrer esse preconceito, né? Essa coisa de a vítima tá ali, realmente para proteger. O ECA, né? Enfim, as delegacias especializadas em criança e adolescente, idoso, é para proteger a minoria. A gente imagina que tem que ter uma melhora. Na prática, não acontece tanto como a gente gostaria, então, né? Não. Ainda estamos engatinhando, vamos dizer assim, sabe? São poucas varas especializadas em violência doméstica, como são poucas as DEANs, como existem muitos profissionais que ainda não estão qualificados adequadamente para o atendimento a esse público, infelizmente. Sim, e uma dúvida também assim, muito recorrente das pessoas, né? Principalmente das mulheres, né, que continuam no relacionamento com, às vezes, os agressores denunciaram a questão de retirar a queixa. Isso é possível? Quando é possível? Não é possível? Isso é um tabu, né? Que falam, não vai, então, eu quero retirar a queixa. Foi lá, aconteceu o que aconteceu, mas a gente sabe a dependência emocional. Estávamos falando, inclusive, sobre isso aqui, né? Sobre a dependência emocional na hora do nervoso, né? Eu acho que apanhou, aconteceu alguma coisa muito grave, foi na delegacia, registrou ocorrência, às vezes consegue até uma medida protetiva e depois quer retirar. Como que funciona isso? Nos crimes de violência doméstica, né? Nesses que envolvem a Lei Maria da Penha, nós temos 2 casos. Nos crimes que a gente fala que a ação condicional, a ação penal é pública, não tem como fazer mais nada. Se foi deflagrada aquela ação, não tem como ser retirada e ela vai prosseguir até o final do julgamento, como tiver que ocorrer. Nos casos em que os crimes são de ação penal privada, normalmente os crimes contra a honra, injúria, né, calúnia, existe a possibilidade da mulher desistir, sim. Mas não é simplesmente vai à delegacia e retira a queixa. É marcada uma audiência com o juiz para a mulher fazer essa renúncia na frente do juiz, porque ele vai avaliar se ela não está sofrendo pressão. Está sendo coagida, né? Se está sendo coagida, se é espontânea mesmo, se ela quer desistir, se a mulher está sendo penoso para ela aquele processo e ela quer desistir, ou se ela está sendo forçada. Por isso que não é muito simples, como tem que ser, passa por esse procedimento, uma audiência com o juiz só para ela fazer isso. Agora, uma coisa que a doutora até mandou pra gente, falar um pouquinho sobre, né? Que é o protocolo do CNJ, de perspectiva de gênero. Isso. Como funciona esse protocolo? Ele tem sido aceito pelos tribunais? Como que tá funcionando? E explicar também para as pessoas de casa o que seria esse protocolo, o que ele protege. O protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, do CNJ, ele visa orientar os magistrados para que sejam observadas questões de estereótipos durante o julgamento, né? Por exemplo, tem a mulher que vai pedir divórcio, pensão alimentícia, muitas vezes aí tem uma briga sobre aquele casal e a mulher é vista logo como histérica.
né? É um estereótipo até de gênero muito triste, e isso é levado também para dentro do judiciário. Por isso o CNJ lançou essa cartilha, onde todos os juízes, os magistrados, os desembargadores deveriam observá-la e aplicá-la. Infelizmente, isso não acontece. Inclusive, a nossa classe, os advogados, é comum você conversar com os advogados que desconhecem a existência do protocolo. Eu acho que até uma atividade que é importante, a OAB deveria abrir mais cursos, palestras para informar a advocacia, para a advocacia poder cobrar a aplicação do protocolo. Porque na prática, né, a pergunta é essa, na prática... São várias medidas, né, que a gente vê que realmente, assim, tentam melhorar, né? Como acho que o Brasil é muito bom em fazer leis, né? Nós somos muito bons. A Maria da Penha é uma lei maravilhosa, como outras, né? O nosso Código Penal também é muito bom. O problema é que, assim, na hora da prática, né? O problema é cumprir a lei. Exatamente. Isso que é o problema. E principalmente quando se trata das minorias, né? Nesse caso que nós estamos falando das mulheres, né? Dos vulneráveis. Né? Todos os vulneráveis sofrem mais, né? Sim. Inclusive, também tem, acho que na Defensoria de Brasília, tem uma cartilha também, só que já é da violência doméstica. Isso. Na verdade, nós temos várias cartilhas, né? A OAB tem cartilha, a OAB do Rio, a OAB Federal, a Defensoria Pública. Só que só a cartilha não é o suficiente, tá? Para entender o que é a fundo, o que é a violência doméstica, nós precisamos, né, de mais encontros como esses, de mais eventos na OAB, eventos na escola, para que as pessoas consigam realmente entender a profundidade daquilo ali, né? E quem é atingido. Quem é atingida normalmente. Normalmente, a violência, como eu falei, a violência doméstica pode se dar em qualquer pessoa no ambiente doméstico, mas normalmente a vítima é a mulher. Por isso que a lei protege a mulher. Por isso que é importante tratar da educação para proteger, mais uma vez, as mulheres, que acabam sendo sempre as vulneráveis, né? Sim. Inclusive, nós estamos aqui caminhando para o final, infelizmente. Foi muito rápido o bate-papo. E hoje nós temos aqui, gente, uma convidada ilustre que está aqui conosco, a doutora Bruna Manfrenati, lindíssima aqui. Está aqui brilhantando. A gente fica até nervosa, né? Porque a Bruna está aqui escutando o bate-papo. Mas uma honra ter aqui a Bruna no nosso estúdio. Enfim, a amiga da doutora Cristiane, é uma honra. As duas aqui hoje, amiga e parceira. Aí. Pra gente é uma honra, né? Realmente, aqui eu e Charles, a gente fica... nós dois ficamos muito felizes com isso. Há uma última pergunta antes da gente ir pro nosso bate-bola. Na verdade, não é nenhuma pergunta, né? O que a doutora deixa para as pessoas, os jovens que estão se formando jovens ou não jovens, né? Mas que estão se formando em direito, estão prestes a pegar a carteira do OAB, têm vontade de se especializar nessa área. Qual o conselho que você deixa para essas pessoas? Primeiro, é ter muita resiliência, porque você tem que ficar atrás, não pode ter preguiça e correr atrás do direito do seu cliente. E o segundo é a especialização, né? Porque a gente vê as pessoas atuando em determinada área sem ter o pleno conhecimento. Quando nós nos formamos, temos uma gama enorme, aprendemos a pincelada pelo direito todo. Mas quando você escolhe uma área, pode ser criminal, direito da saúde, direito de família, o importante é que você se especialize para entregar o melhor serviço para o seu cliente e para você ficar mais satisfeito mesmo, porque você vai na atuação de uma coisa que você não entende plenamente, eu imagino que deve dar uma frustração muito grande. Você está mais seguro no que você está fazendo, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente faz aquilo ali, melhor você vai ficando. Não tem jeito, né? E o direito tem 1 milhão de nichos, né? Que a gente faz faculdade de direito porque tem nicho, mas é um Você começa, mesmo especializado, você começa inseguro, vai com a sua insegurança mesmo. Mas quando você tem esse arcabouço, né, do estudo, que você já estudou bastante daquela área, aí você vai se soltando e vai dando certo. Fluindo, é verdade. Doutora, vamos agora para o nosso quadro novo que iniciamos aqui com o doutor Vitor Augusto no último podcast. A doutora Bruna Manfrenati não pegou, mas no próximo que você vier aqui, você vai pegar. Pena que ela vai escutar já, tá vendo? Que ela já vai saber. Mas é um bate-bola, são perguntas rápidas, né? Que a gente fala uma frase e a doutora completa. Começamos, porque o nome é quadro Pingada de Palavras. Temos um nome. Pingado, café. Vou fazer um negocinho pra botar na televisão. Isso, ó, Pingada de perfeito. palavras. Primeira um livro que todos deveriam ler. Da Bell Hooks. Todos da Bell Hooks, mas
Tem um que é sobre o amor e novas... Eu esqueci o nome completo dele. Tudo sobre o amor. Gente. Peraí. Não tem problema, a gente bota até aqui no... Deixa eu ver aqui. Tem aqui. Pode ver. Para as pessoas procurarem. A gente gosta de indicação de livro. Tudo sobre amor e novas perspectivas, da Bell Hooks. Aí, gente, fica a dica. Um filme ou série que te marcou. Recentemente eu vi o filme que era livro, né? E virou É Assim Que Acaba. É Assim Que Acaba. Fala sobre esse tema, é bem interessante. Eu vi com a OAB Mulher no passado no cinema. É. A OAB Mulher de Campo Grande, com a doutora Ieda. Uma pessoa que te inspira. Minhas amigas, minha mãe, todas as mulheres que eu conheço são as pessoas que me inspiram. Girl Power, a gente gosta assim. Um hábito que te mantém em equilíbrio. Olha, ultimamente agora é um exercício físico. Ah, Fazer um pouco de ótimo! exercício físico, aquela descarga de adrenalina, eu recomendo. A gente tá precisando, inclusive. Uma causa pela qual você sempre vai lutar. Pelos direitos das mulheres, pelas mulheres, sempre. Maravilhoso. Um conselho que você leva pra vida. Deixa eu pensar que agora eu nem lembro. São todos conselhos, né? É esse, estude, tenha a sua independência financeira, porque a independência financeira é autoestima. Se você tem independência financeira, você vai pra tudo. Perfeito, perfeito. Se não fosse advogada, você seria? Acho que é socióloga. Olha, ainda tá tudo a ver com direito. Então ia ser advogada, acabar indo pra advocacia. Antropóloga, É, eu acho psicóloga. filósofa. É psicóloga, eu acho que não. Então, porque toda engraçado, advogada é né? um pouco Porque, psicóloga. tem a ver. Eu sou aquela assim, o que você seria se não fosse advogada? Veterinária. O que tem a ver? Nada. Pois é, mas eu gosto de animais. Eu gostava muito da parte de comunicação. Eu achava que eu ia fazer propaganda, né, Marketing. publicidade, essas coisas. Mas acabei indo pro direito e é essa área que eu gosto, antropologia. A sua área se achou maravilhosa. Uma palavra que te define, a nossa última. Resistência. Resistência. Bate-papo maravilhoso hoje, né, Charles? Muito Como bom. sempre, graças a Deus, eu acho que os nossos convidados são sempre maravilhosos. Estão Nosso bem papo, servidos. nosso papo flui, uma hora passa tão rápido que o Jonathan, quando dá 50 minutos, eu até fiquei pensando, falei, será que é isso mesmo? Mas ele confirmou que é. Eu que adorei, foi maravilhoso. Eu adoro falar sobre esse tema e vocês também fizeram colocações muito inteligentes, muito no pontinho certo. Muito obrigada, de Obrigado. verdade, né, Charles? Foi um bate-papo Sim. maravilhoso. Aprendemos muito. Acho que o pessoal de casa tem muito o que ganhar, as mulheres principalmente. E também quem ama as mulheres. Se você ama mulher, você vai amar esse bate-papo. Então, assim, assistam, né? Que foi um bate-papo maravilhoso. Doutora, muito obrigada pela sua presença, de verdade, de ter tirado um tempo na sua agenda. Doutora Bruna, por ter nos indicado, para a doutora Bruna Fernandes. Ela que é o nosso anjinho aqui, ainda de como uma convidada maravilhosa. Muito obrigada mesmo. Né, Charles? Sim, Eu que agradeço. só temos assim a agradecer a doutora, né? A indicação da doutora Bruna também, né? Que também nos serviu aqui maravilhosamente bem. Maravilhosa. E a doutora não deixou por menos, fez assim uma apresentação maravilhosa, né? Trouxe bastante informações que muitas das vezes a gente, mesmo atuando em outras áreas, que a gente atua mais na área previdenciária, então assim, a gente não ainda atua na questão criminal, então realmente a gente não tem o conhecimento que a doutora tem, que é especialista no assunto. Então assim, né? Pra gente é ótimo escutar. Exatamente, a gente só aprende. A gente só aprende, Adoro, eu que exatamente. agradeço. Então, Muito obrigada, doutora. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal de casa, falar pra vocês agora que o nosso bate-papo vai ao ar todo sábado às 19 horas. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Nós que estamos aqui amamos. Passou muito rápido. Agradecer ao nosso parceiro, a Unirge, né? Ou Unirge, na verdade, que é o Centro Unirge. Universitário do Rio de Janeiro, que eu sempre falo a Unirge, é o Unirge. Obrigada aos nossos patrocinadores. Se você também quer ser um patrocinador aqui do nosso quadro, aparecer aqui na nossa TV, você também pode entrar em contato com o Grupo Prá. O Grupo Prá tem ótimas programações, não estava nem lembrando, ótimas programações. Espero que vocês tenham gostado. Tem o Pra Deus com o Júnior Prá. Obrigada pela audiência de vocês. Ativem o sininho, comentem, curtam e é isso. Mandem para os amigos de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo sábado. Tchau, Beijo. fiquem com Deus.